Shalom, shalom. Estamos aqui no 8º dia da contagem do homem, nessa segunda semana de 7, né? Segunda de 7 semanas que nós estamos abordando assuntos essenciais e primordiais para a nossa fé cristã. Shalom, shalom. E a nossa leitura de hoje encontra-se no livro de Romanos, capítulo de número 12. Vamos ler os 3 primeiros versículos, ok? Vamos lá, Romanos 12, versículo de número 1 em diante. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Versículo 3. Porque pela graça me é dado, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, pense antes com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Pela palavra do Senhor. E nós vamos chamar atenção hoje para a palavra transformai-vos. Aqui diz transformados, né? Transformai-vos. E eu quero dizer para vocês que essa palavra no grego é metamorfo, tá? Que quer dizer o quê? Transformar em outra forma. Olha isso, transformar em outra forma, né? Sim. Também significa transfigurar. Olha isso, transfigurar é uma aparência transformada. Uau! Então vamos lá, essa semana vai ser esse o nosso tema, o nosso tópico, né, de transformação. E a gente pensa assim, poxa, a palavra de Deus ali, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, pela renovação Mente. da vossa mente. Por que ele estava falando sobre isso? É muito interessante porque a mente é aquela que traz ações, que traz as nossas ações. Então, aquilo que eu penso, eu ajo. Então, Refletir, né? reflete. Então, praticamente os nossos resultados são a ação do nosso pensamento, da nossa mente. Então, a importância da gente ser transformado com uma mentalidade diferente é muito importante. Que mentalidade diferente é essa? O que o Senhor está nos chamando, né, para a Sim. gente poder entender isso, né? Sim. Olha só, esse capítulo, né, ele começa falando sobre nós nos apresentarmos como sacrifício vivo, né? Eu acredito que nenhuma pessoa que se apresente de forma doativa como sacrifício vivo, real mesmo, né? Ele não proporciona não possibilita, né, que a mente dele seja transformada. Todas as pessoas que abrirem-se como sacrifício vivo ao Senhor, eles vão fazer isso. Por quê? É o que o apóstolo Paulo mesmo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em nós de que forma? A nossa mente tem que ser uma mente compatível com a mente de Cristo. Nós Sim. temos que ter a mente de Cristo. E não é o fato de um dia você ter levantado a mão para aceitar a Cristo como seu suficiente Salvador que vai te proporcionar isso. Você tem que se doar, tem que deixar com que o Senhor realmente coordene a sua vida. Mas você só pode fazer isso quando você morre, né, dentro daquela mentalidade que você tem e emerge, né, e ressuscita com a mentalidade do Senhor. É muito interessante porque no versículo 2, e não sede conformados, é o Senhor chamando aqui, ó, uma necessidade de mudança. Eu preciso mudar. Eu não posso ficar na forma que o mundo me oferece, que o Então é mundo me traz. imperativo, É imperativo. Não sede conformados com não é uma este mundo. opção. Ele chama, não é para você se conformar da maneira que está. Então vamos lá, mas sede transformados pela renovação. Então que o Senhor está nos chamando. E eu quero ler aqui, olha, que eu achei muito interessante. É a respeito em Romanos mesmo, no próprio livro de Romanos 8, que diz assim, ó, versículo 8, versículo 5, capítulo 8, versículo 5, que diz assim, ó, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne,
Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Vamos lá, então a gente já tem algo aí para a gente pensar, né? Carne e Espírito, né? Segundo a palavra, a inclinação para a carne e inclinação para o Espírito, né? Então, por quê? A inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito, o Espírito de Deus, tá? O Espírito de Deus é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não há lei sujeita de Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então o Senhor já nos chama aí, olha que nós temos que prestar atenção, queridos, nós temos que prestar atenção. O que Deus está falando conosco aqui, né? Então, no versículo de número 9 diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ele já está dizendo para nós, para mim e para você, que nós precisamos estar no Espírito. Então não é em conformidade, as coisas que são nos colocadas, não é a inclinação da carne, é a inclinação no Espírito, do Espírito. Por que isso? Por quê? Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ele já determinou isso. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Queridos, o Espírito Santo habita em nós. E nós precisamos ter essa mente transformada, essa mente no molde, com os moldes e os padrões dele. Então, a gente precisa entender já esse primeiro dia aí, a gente entender essa diferença da inclinação da carne, que é a morte, que é o mundo que nos cerca, né? E a inclinação para o Espírito de Deus alinhado com o Espírito, né? O teu Espírito alinhado com o Espírito de Deus. Olha só, deixa eu fazer uma colocação a respeito do Espírito habitar em nós. O Espírito, ele habita em nós, mas nós precisamos ver se nós estamos dando o ouvido para aquilo que o Espírito está falando ou não, se ele está sendo consultado ou não. Sim. Se aquilo que o Espírito Santo ele quer realizar, nós estamos realmente deixando, a fim de que essas obras da carne, né, que estão lá listadas também em Gálatas capítulo 5, elas sejam mortificadas. Mas mortificadas de que forma? A partir que a santificação, ela inicia no nosso espírito, depois ela passa para a nossa alma, para depois passar para a nossa carne. Espírito, alma e corpo. Sim. Plenamente santificados diante do Senhor. Amém. Então essa é a palavra do Senhor, né? Sim. Nessa contagem do homem. Nós precisamos, o Senhor está falando conosco, o Senhor está nos ensinando. Então vamos deixar ser transformado, vamos deixar a inclinação do Espírito ativada em nós nessa Amém. semana, nesse tempo, nessa contagem. Então que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Pai, nós nos submetemos a Ti, nós queremos declarar isso nesse tempo. Sim, nesse tempo de purificação que Tu está nos chamando, nesse tempo de santificação, de separação para Ti. E não há como nós sermos santificados se nós não nos submetermos a Ti. E o nosso coração nós entregamos a Ti a fim de que Tu realize aquilo que Tu queres. Que o plano que Tu estabeleceu para cada um de nós, ele seja cumprido à medida que nós permitamos isso, que nós andemos no seu caminho, que nós realmente tenhamos uma mentalidade transformada à tua mentalidade. Sim, não aos nossos prazeres, às nossas vontades e aquilo, Senhor, que muitas vezes o mundo oferece para nós. Mas nós queremos declarar que nós não nos conformamos com esse mundo. Não. Aqui está uma geração que realmente é inconformada com o mundo, mas uma geração que tem uma mentalidade que ela é ativada pelo Espírito nesse tempo para trazer realmente uma transformação social, familiar e também no meio em que nós muitas vezes podemos estar trabalhando. Em o nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém.